sua família, seu ministério. Também a minha saudação ao irmão Natanael, que está na direção desse culto. Minha saudação também ao meu amigo, irmão, pastor Romildo na Ensina. Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério. Davi, Deus te abençoe. Samuel, Deus te abençoe. Faltou o Pedrão hoje aí, né? Glória a Deus. Sentado mesmo, meus irmãos, quero ser breve nas minhas palavras, não quero cansar os irmãos. Livro Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Se a minha voz falhar, você dê glória. Estou meio atacado da garganta, mas Deus vai dar graça. João, capítulo 1. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, no versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Queridos, estamos diante de uma palavra, o qual João vai relatar no início deste capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo não só estava com Deus, como o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que se fez, aleluia, nada se fez sem Ele. E se nós formos olhar no livro de Gênesis, no capítulo 1 vai dizer que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus começou a trazer à existência tudo que nós vimos no nosso mundo atual: as plantas, os animais, a água, os peixes, pelo poder da sua palavra. E até então Deus tem a brilhante ideia de formar o ser humano, de criar o homem com as suas próprias mãos, a sua imagem e a sua semelhança. Foi então que Deus criou Adão e colocou no jardim do Éden. Logo após, criou a sua companheira Eva e pôs para ajudar, auxiliar Adão. E a Bíblia vai dizer que eles viviam em perfeita comunhão com Deus, que Deus descia no jardim para falar com eles diariamente. Adão dominava sobre os animais, dominava sobre a terra, eles dominavam sobre o jardim, e foi para isso que Deus colocou eles ali, para dominarem, para cuidarem. Mas Deus deu uma ordem para eles, que eles não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E até então ia tudo bem, eles estavam conectados com Deus dia e noite. Mas foi até que um dia que Satanás entrou na serpente. Segundo historiadores e teólogos, a serpente era um dos animais mais bonitos que tinha no Éden, no jardim do Éden. E Satanás, vendo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus criou Satanás, Satanás existe antes da fundação da terra. E sendo Satanás expulso do céu e não tendo mais direito de perdão, e Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, o coração de Satanás se encheu de maldade, e ele entrou na serpente e disse a Eva: Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque vocês serão igual a Ele. Vocês serão igual a Ele se vocês comerem. E ele, tentando a mulher, deu ouvidos a Satanás.
E comeu daquele fruto, desobedecendo a voz de Deus, desobedecendo o seu mandamento. E além de comer, deu ao seu marido que comeu também. E ali, na hora que eles comeram, eles já tiveram a ciência do bem e do mal. E Deus se apresentou a Adão e chamou Adão, e Adão se escondia da presença de Deus, porque ele viu que estava nu, as escamas dos olhos deles caíram. E mediante essa obediência entra o pecado na humanidade. E a consequência desse pecado é terrível. Deus lançou imediatamente sobre eles. Deus deu consequências imediatamente sobre eles. Deus amaldiçoou a terra. Disse: maldita seja a terra. Deus perguntou para Eva: por que comeste? Por que fizeste isso? E a Eva disse: porque a serpente me enganou. E Deus lançou uma maldição sobre a serpente, dizendo que ela andaria arrastando o seu ventre na terra, e ele poria inimizade entre ela e a mulher. E aí vem a primeira promessa do Messias, que havia de nascer para salvar a humanidade. Que da semente da mulher nasceria um, que feriria a cabeça da serpente, e ela lhes feriria o calcanhar. Que essa semente da mulher seria o nosso Salvador Jesus Cristo, simbolicamente falando. Aleluia! E a consequência que ele deu para o homem, ele disse para Adão: tu vai comer do suor do teu rosto, tu vai ter que trabalhar dia e noite, tu vai ter que lavrar, arar a terra para te poder se alimentar. Deus fez crescer sobre a terra espinhos e abrolhos. Ele também disse para a mulher, a sentença que Deus lançou imediatamente, a consequência, disse: eu vou multiplicar grandemente a tua dor no parto. E com esse pecado a morte entrou no mundo, porque Deus disse que se eles comessem desse fruto, certamente morreriam. Mas eu venho te dizer aqui nessa noite, a pior consequência desse pecado que eles cometeram no jardim foi a separação do homem e Deus, porque Deus é santo, Deus é justo, e Deus não compactua com o pecado. E mediante isso, no jardim houve uma separação. Deus expulsou eles do jardim e colocou na terra, e colocou 2 querubins para proteger o caminho da árvore da vida. Aleluia! A consequência da desobediência e do pecado é terrível. Podemos olhar que a consequência do pecado deles é eternamente até hoje no mundo. A consequência foi tremenda. Por quê? O homem perdeu o acesso direto com o seu Criador. Aleluia! Perdeu o acesso direto, o homem não podia mais se relacionar com Deus devido ao pecado. No livro de Isaías, se eu não me engano, no capítulo 52, vai dizer que o pecado encobre o rosto do Senhor sobre nós, para que Ele não nos veja e não nos ouça. Aleluia! É essa a consequência. E nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de nos relacionarmos com o nosso Deus. Mediante a isso, essa desobediência, o homem morreu espiritualmente. Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, o povo hebreu, quando eles saem, ele vai para o deserto, Deus dá as leis para Moisés. Aleluia!
E para eles poderem se relacionar com Deus, eles tinham que oferecer sacrifícios, matar animais, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado estava sobre a humanidade, e alguém tinha que morrer para pagar o pecado. E Deus, pela sua infinita misericórdia, transferiu isso para os animais que eles ofereciam em sacrifício. O derramamento de sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Era só isso que eles faziam para poder cobrir o seu pecado por um determinado tempo, para eles poderem se relacionar com Deus. E só quem podia chegar na presença de Deus, oferecer sacrifício, era o sumo sacerdote. Aleluia! Outra pessoa não poderia entrar no Santo dos Santos, porque senão era consumido na hora, pela santidade e pela glória de Deus. E a humanidade caminhava no declínio espiritual. Foi desde o Éden até a lei no Antigo Testamento, foi um declínio espiritual da humanidade, porque cada vez estava mais difícil de se relacionar com Deus, porque o povo blasfemava, se dobrava à idolatria, e mediante esses sacrifícios que eles ofereciam, irmão Romildo, era só para encobrir o pecado deles por um determinado tempo. Meu Deus! Aleluia! Era temporário. O homem precisava de uma redenção eterna, de um perdão permanente, para não precisar mais oferecer sacrifício e derramar sangue de animal. E esse sangue de animal que era derramado, esses cordeiros que eles matavam, que derramavam o seu sangue, já era uma simbologia também do Cordeiro de Deus que ia ser crucificado e derramado o seu sangue pela nossa vida. É por isso que você está aqui nessa noite, porque um dia Jesus desceu do céu e entregou-se a si mesmo naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu sinto a presença de Deus vivo aqui nessa noite, e eu tenho certeza que Deus está falando com você. Aleluia! Mais adiante nós vamos ver nos profetas, no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. No capítulo 53 de Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta vai falar uma profecia tão precisa da crucificação de Cristo. Vai dizer que ele, muito mesmo antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, tomado por Deus, vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia! Era uma revelação da cruz de Cristo, o quanto o Cordeiro ia padecer por cada um de nós. Mas a palavra diz que ele não reclamou e não abriu a sua boca. Obrigado, Deus. Aleluia. E quando se cumpre essa profecia do profeta Isaías, que Jesus Cristo nasceu o Salvador da humanidade, e Jesus começa o seu ministério com 30 anos e opera muitos milagres, muitos sinais, cura enfermidades, liberta pessoas possessas por espírito maligno. E ele falava que ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Ele dizia que ele veio para os fracos e para os doentes. Foi ele que disse em Mateus 11:23:
28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Hoje nós não precisamos mais sacrificar um animal. Hoje nós não precisamos mais derramar o sangue do cordeiro, porque o Senhor Deus entregou o seu Filho para padecer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida. O peso da culpa e do pecado não está mais sobre nossos ombros, porque Jesus assumiu e pagou todas as nossas dívidas. Glória! Os religiosos daquela época procuravam acusação contra Jesus, procuravam do que acusar Jesus. Uns diziam que ele era blasfemo, que ele blasfemava. Outros diziam que ele, por se intitular o rei dos judeus, estava fazendo rebelião contra César. A palavra diz: ele veio como luz e as trevas não o compreenderam. Ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mas todos quanto receberem, ele deu-lhes o direito de serem chamados não só criatura, mas filho de Deus. Você é filho de Deus, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. E eles acharam, eles tentavam acusar Jesus. Jesus, muito angustiado com vida, Pedro, Tiago e João para orar. E Jesus entrando no jardim do Getsêmani, ele começa a falar com Deus, ele começa a orar. E na sua natureza divina, porque Jesus teve nessa terra 100% homem e 100% Deus. Aleluia! Na sua natureza divina ele começou a ver o que ele ia passar naquela cruz. E com a sua natureza humana ele se angustiou. Sanabia! Sabe por que Jesus veio 100% homem? É para que ele pudesse nos entender os nossos sentimentos, o que, é que a gente sente, o que, é que a gente passa. Jesus, mesmo sendo Deus, ele sentiu angústia naquele momento. Aleluia! Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, porque ele estava vendo o que ele deveria de passar. E ele vai fazer uma oração a Deus e vai dizer: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Isso ele falou como humano, como ser humano, 100% homem. E cria-se uma vírgula nessa palavra, e ele prossegue dizendo: a natureza divina de Jesus se manifesta, e ele diz: todavia seja feita a tua vontade. E Deus não afastou o cálice de Jesus, ele teve que beber até a última gota, mas ele não murmurou, ele não reclamou. A palavra de Deus vai dizer que ele foi flagelado, que ele foi açoitado. Jesus não precisava descer aqui nessa terra para morrer por ninguém. Mas em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está sentindo essa presença que eu estou sentindo aqui? Começa a sentir a presença dele aí. Abre teu coração, o Espírito Santo está batendo. Aleluia. Jesus veio
perdido no Éden. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher. Muitos perguntam, pastor, se Deus é tão bom assim, por que Ele vai lançar as pessoas no inferno? Aleluia. Glória a Deus. E eu venho te dizer com total certeza, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Porque Deus deixou dois caminhos. Deixou um caminho estreito de renúncia. Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele deixou um caminho estreito e apertado que vai levar à salvação eterna. Mas também Ele deixou um caminho de facilidades, onde você faz o que lhe apraz, onde você faz as suas vontades, onde você vive da maneira que você quer, onde você não dá a mínima para o sacrifício de Jesus, aonde você pisa no que está escrito dentro dessa palavra, que vai te levar consequentemente ao inferno. E muitos, irmão Romero, estão desapercebidos nessa última hora. Muitos não têm refletido para onde vai a sua alma. Muitos dizem que existe uma vida após a morte, mas eu digo que é mentira, porque a minha Bíblia não mente, que ao homem é dado o direito de morrer uma vez, logo após juízo. Aleluia! Deus está falando aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos dizem com as suas palavras: eu quero o céu. Glória a Deus. Mas com as suas atitudes dizem: não quero o céu. Aleluia! Porque o Evangelho, ele não é aceitado da boca para fora, ele tem que ter transformação de vida, conversão. A conversão acontece quando eu estou caminhando nessa direção e eu tomo rumo ao contrário. Glória a Deus, aleluia. Essa é a verdadeira conversão. Muitos dizem: eu não tenho porquê, eu vou para o céu, eu faço boas obras, eu tenho um coração bom, que me garante ao céu um coração puro, um coração bom. Mas a minha Bíblia diz que em Gênesis 8:21, que o coração e a imaginação do homem e os pensamentos da sua mente são maus continuamente desde a sua meninice. Então a salvação eu não alcanço por mim mesmo. Eu e você não somos bons o suficiente para ser salvos por si só. A gente precisa de um Salvador e aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, para podermos alcançar o reino dos céus. Aleluia! Nós precisamos refletir sobre a nossa salvação. Nós precisamos refletir para onde está indo a nossa alma. Quando a gente tomba aqui nessa terra, não acaba tudo. A gente tem um espírito que é eterno. A gente tem uma alma, e para onde vai o nosso espírito que é eterno? Se Jesus passou por tudo isso por amor a nós, o que custa nós dedicarmos a nossa vida a Ele? É gratificante servir a Deus. A gente passa por lutas, por batalhas, por aflições, mas Ele está todo o tempo do nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando e nos levantando. Quando todos viram as costas para nós, quando todos não podem mais nos ajudar, quando ninguém mais pode nos ajudar, é Jesus que está do nosso lado, nos consolando, nos ajudando, nos levantando. Quando nós olhamos para certas circunstâncias que a gente passa na nossa vida e não achamos uma saída, não achamos uma solução, é o braço do Senhor que se manifesta em nosso favor. E muitos estão interessados só no que Jesus, no que Deus pode proporcionar. Muitos querem só a bênção, mas não querem o dono da bênção. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Deus falou aqui nessa noite, a palavra foi pregada. A palavra foi anunciada. Agora cabe a você dar ouvido ou não. A palavra vai dizer que nos dias de Noé se levantou para fazer a arca e ele pregava uma mensagem
que para quem se arrependesse podia entrar dentro da arca. Mas as pessoas não deram ouvido, chamavam ele de louco. Glória a Deus. As pessoas zombavam de Noé. Glória a Deus, aleluia. Porque naquela época não havia chuva sobre a face da terra. Glória a Deus. E Deus mandou ele anunciar o dilúvio, e as pessoas criticavam. Diziam: não vai chover, não vai vir dilúvio. Noé endoidou. Até que a porta da arca se fechou e veio o dilúvio. Aconteceu. E para onde aquelas pessoas correram quando aconteceu? Para a porta da arca. Mas só que já era tarde, porque Deus tinha fechado e selado por fora. E a mesma coisa hoje em dia, nós estamos anunciando o Evangelho e um arrebatamento. E muitos não têm dado ouvido, muitos nos chamam de louco, não acreditam. Mas eu venho te dizer nessa noite, a porta da salvação ainda está aberta. A porta da salvação ainda não fechou. Corre enquanto é tempo. Depois que a porta da salvação se fechar, não vai adiantar mais chorar. Quem sabe quem sabe mesmo nós que estamos dentro dos caminhos do Senhor, conhecedores, estamos levando uma vida toda errada. É tempo de refletir, é tempo de se arrepender. O Senhor, cada dia que nós levantamos, Ele nos dá uma nova oportunidade de sermos melhores, de nos arrependermos. Mas vai chegar um tempo que essa porta vai se fechar. Não vale a pena viver os prazeres desse mundo e no final se perder. Vale a pena levar uma vida de renúncia diante da presença de Deus. Passar por um pouquinho de aperto, sim, mas passar com Jesus do nosso lado. E eu quero fazer um apelo aqui nessa noite e perguntar: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tem, manifesta com a sua mão. Eu quero te conhecer. Aleluia. Eu não te prometo que a tua vida vai ser fácil após você tomar essa decisão, mas eu te garanto que você vai ter um amigo e fiel companheiro para todas as horas, que não te abandona um só segundo. Glória a Deus. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Ou quem sabe a caminhada estava muito árdua, quem sabe a pressão estava muito grande e você acabou se cansando e parou no meio do caminho. Eu venho te dizer nessa noite: o Senhor conta com a tua vida. O Senhor precisa de você na obra dele. É tempo de voltar, não é tempo de ficar parado. É tempo de retomar, de firmar os passos. É tempo de reconstrução. É tempo de reconciliação. O Senhor está de braços abertos te esperando, igual o pai estava esperando o filho pródigo. Mais uma vez, tem alguém para Jesus, não deixe essa oportunidade passar. O amanhã não pertence a nós, eu não estou te assustando. Nós podemos colocar o pé para fora dessa igreja e Jesus voltar e levar a sua igreja, ou voltar individualmente para cada um de nós, porque a nossa vida é um sopro. No livro de Tiago vai dizer que a nossa vida é igual uma fumaça, que ela aparece e desaparece de uma hora para outra. Tem alguém para aceitar Jesus? Eu vou orar. Que eu faço. Que eu faradai, que eu muitas vezes tu te pergunta como tu vai fazer.
Renria suicho recapaia surgiandaraia. Te prepara porque tu vai ver com os teus olhos o que eu vou fazer. Renria suicho de que tu te pergunta, eu não tenho recurso, Senhor, mas eu te digo nessa noite, quem manda o recurso sou eu, e tu vai te surpreender o que eu vou fazer na tua vida e naquele trabalho que eu coloquei nas tuas mãos, homem. Se prepara porque é grande a obra. Aleluia, eu vou mover o meu braço em teu favor, e tu vai ver a minha glória mais uma vez se manifestar no teu ministério. Quem quer receber algo da parte de Deus, vem aqui na frente, venha rápido. Aleluia. Semana candará surya. Ai meu Deus, a igreja vai começar a contemplar. Os milagres voltarem a acontecer no meio do seu corpo. Nós vamos começar a contemplar as obras de Deus. O mesmo Deus que operava no passado, Ele opera no presente. O nosso Deus não mudou. É nós é que mudamos. Mas é hora de voltar ao primeiro amor, irmão Natanael. É hora de nos lembrarmos aonde nós caímos. Abadai, seu quebra-cabeça. Remenchou, recamandre, Carabacamandara da Candaraba, Surminiquerdo. Na liberdade, adora, abre a tua boca, abre teu coração. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Coloque a tua necessidade aos pés do Senhor. Busque armas espirituais nessa noite, o Senhor está aqui. Busque e peça pelos dons espirituais. Se você tem uma enfermidade, creia que Jesus pode te curar. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus não mudança e nem sombra de variação. Feche teus olhos e vamos orar nessa noite. Aleluia. Mas venha mais à frente, então os obreiros vão orar também.